Irmãos, vamos lá para Lucas 17. Como eu estava falando no início, hoje orei e pedi a Deus que me ajudasse a agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. São muitas coisas. É claro que eu não trouxe um relatório das bênçãos recebidas, porque são muitas. Eu arrisco a dizer com certeza que se eu fosse pontuar as bênçãos, seriam muito mais do que aquilo que nós achamos que não foi tão bênção assim para nós. Mas se nós olharmos para a palavra de Deus e vermos o que a Bíblia diz, nós podemos ver que todas as coisas que vieram para nós este ano foram bênçãos. Primeiro que, quando eu olho para a Escritura, eu vejo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se em algum momento Deus nos fez sorrir, foi para o meu bem. Mas também em algum momento Deus nos fez chorar, também foi para nosso bem. A certeza que eu tenho é que tanto no momento de paz, a presença de Deus era certa e é certa. Como também eu tenho certeza que nos momentos de lutas, de guerra, a presença de Deus era certa e continuará sendo certa. Porque eu creio que a presença de Deus não está determinada pelo momento que estamos vivenciando. A presença de Deus ela é constante, plena, em toda e qualquer situação. Não posso viver achando que se o amanhã for difícil, Deus me abandonou. Que nada. Aí é que Deus se faz presente. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A minha gratidão a Deus, ela sempre virá precedida das coisas que irão acontecer. Por isso que na minha oração hoje, eu já agradeci pelo dia de amanhã, se o Senhor for gracioso e misericordioso para comigo, e eu vier a existir, eu já agradeci, porque não me interessa o que virá sobre a minha vida amanhã, porque eu sei que Deus estará comigo. Essa é a minha gratidão, essa é a minha certeza. E orando e pedindo a Deus uma palavra que ficou martelando o meu coração, foi de Lucas 17. E há muito tempo eu não falava desse texto, não pregava sobre esse texto. E veio à minha mente esse texto. E nós separamos alguns momentos nesta noite para compartilhar com a igreja. Mas antes disso, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e numa oração falasse graças a Deus. Seja grato ao Senhor agora. Feche seus olhos. Seja grato ao Senhor. Receba a nossa gratidão, Senhor. Receba a nossa gratidão. E fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Lê comigo, irmãos, o Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11, nos fala assim, de caminho, ou seja, Jesus estava caminhando para algum lugar, e nesse momento ele estava caminhando para Jerusalém, e ali passava ele pelo meio de duas cidades, a cidade de Samaria, onde viviam os samaritanos, e os da Galileia, sabendo nós que os judeus não se dava bem com os samaritanos, mas neste momento é importante nós guardarmos o nome dessa cidade e o que era o conflito entre judeus e samaritanos naquele momento, porque nós vamos entender lá no final, quando Jesus fala, que aquele que voltou, em algumas traduções fala que era um estrangeiro, em outras traduções fala que era um samaritano. Então o versículo 12 continua dizendo, ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, 10 pessoas doentes, 10 pessoas com doença incurável, 10 pessoas que viviam com a doença que tinha um apelo social muito grande, ou seja, eles não podiam viver em comunidade, não podiam viver com a sua família, não podiam viver ali numa comunhão com as pessoas que eles conheciam.
Eles viviam isolados, eram discriminados, não podiam abraçar, não podiam apertar a mão. E se alguém vinha em direção a eles, eles tinham que gritar para que todos pudessem ouvir: é leproso, tem um leproso, tem um leproso, para que a pessoa que viesse não tivesse contato com eles. Que vida difícil, complexa, era a vida de um leproso. E aqui Lucas está dizendo que 10 leprosos saíram ao encontro de Jesus, que ficaram de longe, como eu acabei dizendo, ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Que oração! Eu posso classificar essa frase, esse grito, de oração. E eles vão no coração do Senhor Jesus dizendo: tenha compaixão de nós. Um coral de leprosos, uma só voz gritando: mestre, Jesus, compadece de nós. E com certeza, o texto não diz, eles completavam: porque nós somos leprosos. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai aos sacerdotes. Interessante que essa ordem do Senhor Jesus, esse conselho do Senhor Jesus aos leprosos, foi um conselho que eles tomaram e obedeceram. Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E o texto continua dizendo que aconteceu que, indo eles foram purificados, caminhando. Lembra que eu falei que eles não podiam ter vida social. Então eles não podiam chegar no templo, diante dos sacerdotes, com lepra. E este milagre foi acontecendo a cada momento, de cada passo de obediência ao que o Senhor Jesus lhe orientou. Ao conselho do Senhor Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Quando eu olho para Jesus, e quando eu leio os feitos do Senhor Jesus, ele tem algumas particularidades muito interessantes. Quando esses leprosos gritam: mestre, Jesus, compadece de nós, o texto diz que Jesus olhou e viu eles. E não fez nenhuma ação: está curado, enfim, nada disso. Só falou assim: vai, ide, caminhe e mostra aos sacerdotes. Ou seja, mostra que vocês estão curados. Tira os panos de saco que vocês vestem e mostra para eles que vocês não são mais leprosos, está curado. O método do Senhor Jesus é tremendo. Eu abro aqui um parêntese disso e digo o seguinte: os métodos de Jesus continuam valendo para mim e para você hoje. Talvez os milagres não estão acontecendo, é porque nós não estamos obedecendo. Falta obediência. Não falta clamor, não falta pedido, mas falta obediência às ordens, aos mandamentos do Senhor. Nesse caso específico, eles obedeceram e foram purificados. O versículo 15 traz um relato para nós muito interessante que diz: um dos dez, vendo que fora curado, voltou diferente, dando glória a Deus em alta voz. Eu gosto disso, porque da mesma forma que ele grita: Jesus, mestre, tenha compaixão de mim, eu sou um leproso, eu estou doente, e só o Senhor pode agir poderosamente e curar esta enfermidade. Com a mesma intensidade, ele volta com o coração glorificando a Deus e grato a Deus. O texto diz que ele volta curado, mas voltou dando glória a Deus em alta voz, ou seja, não deixando dúvida para nenhuma pessoa naquele momento que estava ali diante do Senhor Jesus, que estava acompanhando aquela situação deles, que foi o Senhor Jesus, com o teu olhar de compaixão, com o teu poder, que mudou e transformou a vida dele. Foi Jesus. Também eu quero compartilhar. Irmãos, há muitos pedidos de bênçãos,
E quando o Senhor, pela sua misericórdia e por sua compaixão, nos atende, poucos voltam gritando e dizendo a todos que foi a boa mão do Senhor que fez. Somos muitas vezes encorajados a gritar por socorro, a exemplo de Pedro afundando no mar: salva-me, Senhor! Mas poucas vezes não temos coragem de sair caminhando, dando glória a Deus em alta voz e dizendo a todos: foi Deus que me curou, foi Deus que me salvou. Tomara a Deus que quando nós percebemos o agir de Deus na nossa vida, possamos com a mesma intensidade percorrer as vilas, o arraial, percorrer a vizinhança, a cidade, e dizendo em alta voz que a bênção que nós recebemos foi Deus que fez. Ele voltou assim, dando glória a Deus em alta voz, fazendo com que todas as pessoas pudessem ouvir e perceber o que Jesus fez em sua vida. Qual foi a última vez que você fez isso, irmão? Estamos caminhando para o último mês de dezembro. Quantas vezes você fala assim: Deus me abençoou, falou comigo, falou talvez com a pessoa que está do seu lado, mas quantas vezes você saiu por aí dizendo para as pessoas o que Deus fez na sua vida? Quantas vezes você desafiou as pessoas a olhar dentro dos seus olhos e ouvir através da sua boca, da sua fala, um relato puro e sincero, verdadeiro, do que Deus fez na sua vida? Quantas vezes você retribuiu isso com ações de graça, abrindo a sua voz a todas as pessoas, de que a razão da sua alegria naquele momento foi o agir de Deus na sua vida com misericórdia, te devolvendo ou te alcançando com muitas bênçãos, que fez mudar a sua trajetória, a sua caminhada. Este ex-leproso, que a Bíblia vai apresentar ele como um estrangeiro, como um samaritano, ele volta gritando, dando glória a Deus e dizendo: foi Jesus que me curou. Bom, isso não foi suficiente para ele, que foi alcançado com tão grande milagre. Não ficou só na gritaria, não ficou só num testemunho verbal diante das pessoas, mas ele teve uma outra atitude, versículo 16: e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. Um comportamento de extrema humilhação, reconhecendo que aquele que está sobre ele é superior, é maior, é digno de toda a honra, de toda a glória. Ele reconhece o senhorio de Cristo. Ele reconhece o poder de Cristo. E se rende aos seus pés, diz o texto, com o rosto em terra, no chão, e aos pés empoeirados do Senhor Jesus. E ali agradece ao Senhor prostrado. Aí a Bíblia fala que ele era samaritano. Um povo que não combinava com o povo judeu, que tinha sequelas, tinham divergências, e Jesus era judeu. Mas ele reconhece que Jesus era o Filho de Deus, e se prostra diante dele, se humilha diante dele, em gratidão, aos pés do Senhor Jesus. E muitas vezes, nós também, quando recebemos as bênçãos de Deus, nos falta anunciar isso às pessoas, e muitas vezes também nos falta prostrar diante de Deus e reconhecer Ele, e agradecer e clamar. Jesus continua olhando aquela cena e ele fala algo muito interessante. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Opa! Não eram 10 que foram curados? Não eram 10 que foram curados? Vem a segunda pergunta: aonde estão os 9?
Essa pergunta do Senhor Jesus é muito interessante, porque muitas vezes nós achamos que Deus não percebe o que Ele faz por nós. Nós não achamos, não temos assim uma percepção que Ele nota a nossa ação, a nossa resposta ao que Ele faz por nós. Irmãos, escreve uma coisa no seu coração nesta noite. Tudo que Deus já fez por você está anotado. Tudo. E toda a sua resposta a Ele, pelo que Ele fez por você, Ele nota, Ele percebe, Ele sabe. Quando nós olhamos este samaritano, este único ex-leproso que volta ao Senhor Jesus com alegria, dando glória a Deus em alta voz diante de todas as pessoas que estavam ali naquele momento, quando nós percebemos que ele se lança ali com o rosto em terra aos pés do Senhor Jesus em gratidão, irmãos, Jesus nota esta situação em particular, como também notou a ausência dos outros 9, que não retornou, que não prostraram-se diante do Senhor, reconhecendo o que o Senhor tinha feito em suas vidas. Deus conhece e sabe de todas as coisas. Ele não esquece. Ele não esquece o que já fez por nós. E também não esquece qual foi a nossa resposta ao que Ele fez por nós. Ele sabe disso, em todo momento da nossa existência. E Jesus ia dizer assim, não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro ou este samaritano? E Jesus completa dizendo, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Por isso que nós precisamos, irmãos, atentar para dar glória a Deus, em todo e qualquer momento da nossa existência. E quando nós agradecermos a Deus, quando nós sermos gratos a Deus em todas as coisas, que as pessoas possam saber, porque Jesus já sabe. 10 homens leprosos, diz o texto, encontraram Jesus e ficaram de longe no primeiro momento. 10 homens leprosos levantaram suas vozes, mesmo distante do Senhor Jesus, e levantaram as suas vozes pedindo misericórdias, e receberam a resposta positiva, foram limpos de suas doenças. Mas um homem só voltou-se para Jesus e em voz alta continuava a sua adoração, a sua glorificação a Deus e a sua gratidão. Logo eu percebo que quando nós estamos precisando de algo de Deus e clamamos ao Senhor com intensidade, para que o Senhor olhe para nós com teu olhar de compaixão e de acordo com a tua misericórdia, venha nos atender e nos livrar daquela aflição, ou nos atender com aquela necessidade que estamos carecendo, que venha a ser resolvido, aquela mesma intensidade de adoração, aquela mesma intensidade de busca ao Senhor, ela precisa dar continuidade após recebermos tamanha bênção do Senhor, o milagre do Senhor. Não pode parar o nosso grito. Não pode parar a nossa gratidão. Nós não podemos ficar calados quando o Senhor vem sobre nós com a sua mão graciosa e generosa e misericordiosa e toca em nós e muda a nossa realidade. Nós precisamos continuar prostrados e em alta voz, clamando ao Senhor, para que o Senhor note que nós somos mas um coração que agradece e continua sendo grato em adoração ao Senhor. Seja grato ao Senhor, porque Ele nota, Ele observa, Ele sabe, Ele conhece. Quando nós olhamos os versículos 17, 18, 19, nós vamos ver isso. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados, onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro, e disse, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ou seja, uma atitude pessoal daquele que voltou,
deve ser e deve servir para nós como exemplo a todo momento da nossa existência. Seja grato a Deus, irmãos. Seja grato a Deus em todo momento da sua caminhada. Porque ser grato a Deus é reconhecer o que Deus tem feito por nós. É reconhecer o que Deus tem feito por nós. Quando nós olhamos o escritor de Hebreus, capítulo 13, versículo 15, diz: portanto, por ele ofereçamos continuamente o sacrifício de louvor a Deus, isto é, o fruto dos lábios, dando graças ao seu nome, sendo grato a ele em todo o tempo da nossa existência. Ser grato a Deus, irmãos, é saber que Deus é aquele que tem em suas mãos tudo que é necessário para a nossa existência. Ele é o Deus provedor de todas as coisas. Então, seja grato a Deus, porque Ele nota. Segundo, seja grato a Deus, porque é um sinal de amadurecimento espiritual. Ser grato a Deus significa que você está crescendo espiritualmente, está amadurecendo espiritualmente. Ser grato a Deus está te habilitando para receber de Deus outros e outros milagres, ter de Deus outras e outras ações que virão ao seu favor, ou virá em resposta à sua oração intercessória por alguém que necessita de um milagre de Deus e que ainda, quem sabe, sequer crê em Deus, mas Deus, observando a sua fé, vendo um coração tão grato que você tem a Ele, em todo momento da sua existência, Deus não hesitará novamente em olhar para você com um olhar de compaixão e te agraciar com a bênção tão desejada. Seja grato ao Senhor, porque ser grato ao Senhor é um sinal de amadurecimento espiritual. Versículo 15 e 16 diz: um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o seu rosto em terra aos pés, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Ou seja, aqueles 9 foram suficientes para gritar: Jesus, mestre, tenha compaixão, somos leprosos, cura-nos, Senhor, cura, tenha misericórdia. Tiveram esse discernimento espiritual, mas não tiveram o amadurecimento espiritual de voltar a Deus e agradecer e prostrar diante dele. Ficou uma fé pela metade, né? Ficou uma caminhada irregular. Ficou uma caminhada que a bênção material, secular, a cura que ele tanto queria, Deus deu. Mas o que era mais importante, eles não conseguiram, que era a salvação em Cristo Jesus. Ah, irmãos, nós sabemos que enfermidades virão sobre nós. Quem sabe você já venceu algumas enfermidades. E quem sabe outras enfermidades virão. Só Deus sabe. Mas o que nós precisamos é crescer. E quando nós somos gratos, nós temos um sinal de amadurecimento espiritual tão singular, tão importante, que isso nos habilita novamente a recorrer a Deus e pedir a bênção tão desejada. Porque eu fico pensando naqueles 9. A Bíblia não relata isso, mas me dá margem de pensar. Será que eles não adoeceram? Será que na vida deles não precisariam novamente do Senhor Jesus? E será que, se caso eles tivessem alguma outra dificuldade na vida deles, como que eles chegariam ao Jesus de novo? Será que seria mais ou menos assim: ah, Jesus, olha, o Senhor me perdoa aí, porque, sabe, aquela vez o Senhor me curou da lepra, sabe? O Senhor foi bênção demais, poxa, o Senhor foi muito joia. Nossa, mudou a minha vida, eu voltei a abraçar minha esposa, meus filhos, eu voltei a conviver com as pessoas, enfim, vivi em comunhão. Poxa, o Senhor foi 10, o Senhor arrebentou, o Senhor me curou. Mas agora eu estou precisando de novo. O Senhor me perdoa porque eu não voltei para te agradecer? O Senhor aceita uma gratidão agora? Se eu te agradecer agora, o Senhor me abençoa de novo? Olha só que coisa. Assim, muitas vezes pode ser o nosso caso hoje, irmãos. Fomos agraciados e não fomos gratos, mas no amanhã vamos precisar novamente da bênção de Deus. Como vamos chegar diante do Senhor?
Com que entusiasmo, com que fé nós vamos chegar ao Senhor e falar assim: me abençoa novamente, tenha misericórdia de mim, muda a minha sorte, muda a minha história, se eu não reconheci no primeiro momento o que Deus fez por nós. Agora vamos pensar neste homem, nesse samaritano que foi curado. A Bíblia não fala, mas eu posso pensar e imaginar que é a vida que segue. Ele foi curado. Mas vamos pensar que em algum momento lá ele passa por novas dificuldades. Eu creio que ele não hesitou de prostrar o seu rosto em terra novamente e clamar com o mesmo entusiasmo ao Senhor Jesus, para que pudesse vir novamente sobre ele e o socorrer e o abençoar, e responder à sua petição e o seu clamor. E eu não duvido que Deus voltou a ele e o abençoou, porque eu creio que a sua oração não poderia ser outra. A sua oração deveria ser mais ou menos assim: tu sabes, Senhor, eu sou aquele leproso que o Senhor curou, que o Senhor teve misericórdia de mim. O Senhor foi tão bom, foi tão generoso. Agora o teu servo volta de novo à tua presença, crendo na tua promessa, no teu olhar de misericórdia, porque tu sabes, Senhor, que eu vou dizer às pessoas que foi a tua boa mão que fez, a semelhança do profeta Isaías. Tu sabes, Senhor, que eu vou me prostrar diante do Senhor e clamar com um coração grato pelo que o Senhor tem feito por mim, porque eu sei que o Senhor pode fazer, eu sei que o Senhor é misericordioso, e tu conheces o meu coração, e tu sabes como que eu sou sincero e verdadeiro diante do Senhor. Olha como muda a oração. Olha como muda a conversa com o Pai. Porque eu não posso deixar você esquecer que Deus nota e Deus sabe tudo que já fez por nós e nota qual foi a nossa reação para com Ele. Deus sabe todas as coisas. Então, ser grato é um sinal de amadurecimento espiritual. Então, entregar a Deus esse devido crédito fará você, fará nós lembrar e não esquecer do nosso Deus, que Deus é o doador de todas as coisas, irmãos. Deus é o doador de todas as coisas. Você pode ver isso lá em Tiago 1,17. Então, dá graças a Deus, nos dá que Ele dá para nós, promove a paz, que ultrapassa aquele todo entendimento e nos leva ao amadurecimento espiritual diante do Senhor e diante dos homens. Então, eu peço a você, não fique com esse esfriamento espiritual como aqueles outros 9 ex-leprosos. Tiveram no primeiro momento o comportamento correto, a oração correta, a postura correta, clamaram, foram atendidos, mas no segundo momento esfriaram espiritualmente. Quem sabe é a situação de muitos de nós aqui hoje na casa do Senhor. Quem sabe até muitos que não retornaram à casa do Senhor hoje, sendo que ontem receberam as bênçãos do Senhor, mas ao invés dessa bênção fazer com que os seus corações fossem aquecidos, para que eles pudessem retornar ao Senhor, à casa do Senhor, e louvar ao Senhor, e glorificar ao Senhor, eles ficaram frios na fé, enfraqueceram, sequer conseguiram sair de casa e chegar à casa do Senhor. Se Deus tem te abençoado, querido, seja grato por isso, porque isso é um sinal de amadurecimento, crescimento espiritual. Então, seja grato a Deus e dê graças a Deus. Ser grato a Deus nos leva a ter também uma vida de oração. Eu entendo assim, porque quando eu preciso da bênção do Senhor, não há outro meio de atingir o coração de Deus que não seja pela oração, irmãos. Quando eu vejo aqueles 10 leprosos gritando, Senhor, Jesus, Mestre, tenha compaixão de nós, é uma oração, é uma oração. Quando eu vejo aquele leproso, o único leproso, voltar em gratidão a Deus para ser grato e se prostra aos pés do Senhor, eu vejo aquilo como uma oração.
a continuidade da nossa oração em todo o tempo. Então, quando nós somos gratos a Deus, a oração passa a ser uma atitude constante em nossa vida. E se você quer um termômetro, quer um sinal de como você anda diante de Deus, como você está grato diante de Deus, é só você perceber o tempo de oração que você tem diante desse Deus. Qual é o tempo que você reserva para agradecer a Deus? É o tempo que você reserva de oração, irmãos. Não tem como nós agradecermos a Deus se não for pela oração. Logo, se eu não oro, eu não tenho sido grato a Deus. Esse mecanismo que atinge o coração de Deus e provoca a ação de Deus em nosso favor é a oração. Assim você pode dar crédito a Deus através da oração. Assim os homens de Deus, que está registrado na Bíblia e fora da Bíblia, assim se prostrava, assim se comportava diante do Senhor, eram gratos ao Senhor, e a sua gratidão era demonstrada através da oração. Então, pouca oração, pouca gratidão. Nenhuma oração, nenhuma gratidão. Você não agradece nem pelo fôlego de vida, não agradece nem pelo pão de cada dia. Não agradece nem porque voltou para casa hoje, salvo, em vida. Quando não há oração, não há gratidão, e eu volto a lembrar ao seu coração, Deus nota. Assim como Jesus notou que 9 leprosos curados não voltaram, assim também Ele sabe quando nós temos orado, e orado em gratidão pelo que Ele tem feito por nós. Nós precisamos perceber que orar, irmãos, é em todo o tempo. A oração não é um mecanismo que Deus deixou para nós para ser exercitado apenas em tempos de dificuldade, nos dias de tempestade, e depois silenciamos. Há exemplos dos 9 leprosos. Usar a oração apenas no momento de dor, no momento de doença, e quando receberam a bênção, esqueceram da oração, esqueceram da adoração. Logo, não houve gratidão. Não houve gratidão. E Deus nota isso. O versículo 16 diz: e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo. E este era samaritano. Estava em oração. Estava em gratidão. Por isso que a palavra de Deus nos incentiva a orar, orai sem cessar. Por isso que a palavra de Deus diz que junto com a oração em tudo dai graças. Assim Paulo vai dizer lá em 1 Timóteo 2,1, também em agradecimento por todos os homens, agradecer por todas as pessoas que estão em nossa volta, agradecer por aqueles que nos servem, por aqueles que nós servimos, por todas as pessoas que estão em nossa volta. Eu costumo dizer que o pastor só existe porque existe a ovelha. E a ovelha só existe porque existe o pastor. Então, logo, o pastor precisa ter, a cada momento da sua existência, uma oração de gratidão a Deus pelas ovelhas. Porque senão ele não existiria. Da mesma forma, as ovelhas precisam ter nas suas orações uma oração de gratidão pelo seu pastor. Porque senão a ovelha não existiria. Assim eu posso estender um pouquinho mais esse raciocínio e dizer, o professor, ele precisa orar e agradecer pelos seus alunos. Porque sem os alunos, ele não existiria. Assim os alunos precisam orar em gratidão a Deus pelos seus professores. Porque sem os professores, eles não existiriam. Se você me permite, eu preciso orar a Deus em gratidão pelos meus filhos, pela minha esposa, porque senão eu não seria marido, eu não seria pai, eu não existiria. Assim a esposa e os filhos precisam orar em gratidão a Deus pelos seus pais, porque senão eles não existiriam. Assim você e eu precisamos orar em gratidão a Deus, porque sem Deus nós não existiríamos. Mas eu sei que Deus existe sem você. Deus existe sem a minha presença. Mas eu não existo
sem a presença de Deus. Orar, ser grato, nos leva a ter uma vida de oração, de comunhão plena com Deus. E eu caminho para encerrar esse momento de gratidão, de ser grato a Deus, dizer que ser grato a Deus nos leva a louvar o Senhor diariamente, em todo o tempo. Por isso que eu volto lá ao salmista, Salmo 30, versículo 4, diz: cantai louvores ao Senhor, vós santos dele, e dai graças à lembrança do seu santo nome. No primeiro momento que eu lembro do nome de Deus, quando eu lembro da pessoa do Senhor Jesus, quando eu lembro dos seus feitos poderosos na minha vida e na vida do seu povo, eu louvo ao Senhor, eu canto ao Senhor diariamente, e isso traduz ao Senhor em cântico a minha gratidão ao que Ele tem feito por mim, o que Ele é em mim. Não obstante, o Salmo 92, versículo 1 diz assim: é bom dar graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Então, se eu percebo o que Deus tem feito por esta igreja, precisamos louvar ao Senhor. Quando eu percebo o que Deus tem feito na sua vida, meu irmão e minha irmã, eu preciso louvar ao Senhor. Quando eu percebo o que Deus tem feito na minha vida, eu preciso louvá-lo. E quando eu lembro do seu nome, não pode ter outro comportamento na minha alma, algo que meus lábios possam pronunciar, que não seja que o meu coração esteja cheio de louvor e de gratidão a esse Deus que tudo faz em favor do seu povo. Precisamos ser gratos ao Senhor. Precisamos ser gratos ao Senhor. E tudo que nós fizermos, tudo conforme Colossenses 3,17, tudo que você fizer por palavras ou ação, faça tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, ao Pai, por Ele. Tudo que você fizer por palavra e ação, dê graças a Deus. Seja grato a Deus. Seja grato a Deus. Eu acredito que talvez você ainda não percebeu, ou talvez já tenha percebido, que tem muitas pessoas que quando passam perto de você, talvez lá no fundo da sua intimidade, não num sentimento de cobiça, de inveja, mas num sentimento de admiração do que Deus tem feito na sua vida, lá no fundo ele fala assim: olha como Deus tem abençoado esse irmão. Quem sabe Deus também possa me abençoar como tem abençoado ele. E quando você percebe que Deus tem abençoado o seu irmão, louve ao Senhor, glorifique ao Senhor, festeja o nome do Senhor, porque você tem visto o que Deus tem feito na vida do seu irmão. E quem sabe, enquanto você louva, enquanto você glorifica a Deus, pelo que Deus tem feito a favor do seu irmão, Deus olha e fala: eu também vou te abençoar. E amanhã alguém vai olhar para você e vai ver o que Deus tem feito em sua vida e vai louvar a Deus, o seu Deus, e esse Deus também vai alcançá-lo com a sorte de bênção, porque a bênção que o Senhor tem derramado na sua vida tem sido motivo de louvor na vida de outras pessoas, em gratidão a Deus pelo que Ele tem feito com você. E eu encerro: seja grato a Deus por tudo, mas eu deixei por último a cereja do bolo da gratidão. Seja grato a Deus pela salvação em Cristo Jesus. Esta precisa ser a nossa maior prece de gratidão. Senhor, sou grato pela salvação em Cristo Jesus, porque é esta gratidão que faz com que nós sejamos mais que vencedores em Cristo Jesus. Olha o versículo 8, querido. Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Olha o que diz o versículo 19. E disse-lhe Jesus: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Cá entre nós, que ninguém nos ouça,
E os outros 9? Foram curados? Foram ou não foram, igreja? Foram. Foram salvos? A Bíblia não fala. A Bíblia não diz. Muitos podem ser alcançados por bênçãos materiais, mas poucos são alcançados pela salvação em Cristo Jesus. Então, siga o que o Senhor Jesus disse. Levanta-te e vai. A tua fé salvou. E seja grato, irmãos, porque Deus te notou, te percebeu e te salvou para a glória dele e para a nossa alegria. Amém? Ser grato a Deus.